o engraçadinho querendo defamar a congregação cristã, tá? Não que eu estou defendendo a entidade, mas eu conheço muito bem a doutrina, justamente porque eu examino as escrituras e conheço um pouco sobre isso. Então eu posso falar com exatidão por que essas coisas acontecem. Tem um vídeo que eu vou postar aqui para vocês verem, sobre um irmão, aparentemente deve ser um ancião, pregando, né, falando sobre a coleta. Né? E ele fala lá de uma forma descontraída sobre as coletas. Sim, gente, já fui em vários cultos e na hora de falar das coletas é a parte que o ministério menos gosta de falar. Pelo menos onde eu congreguei foi isso que eu vi. Tanto que muitos deles até falam que é um assunto meio constrangedor, porque se trata de falar de oferta, né? E a intenção da congregação é pregar a salvação e não dinheiro. Mas é o único momento que ela fala de dinheiro, é nesse momento, quando vai falar das coletas. E por quê? Porque existe a necessidade dos pobres, das viagens e missões, das obras, e não para pagar salário de ninguém, porque na congregação todo mundo tem que ter o seu emprego para defender seu salário. Não existe essa de obreiro é digno de seu salário financeiramente, porque o salário do obreiro na congregação cristã no Brasil é a vida eterna, é esse o salário. Assim como na congregação fala que o salário do pecado é a morte, o salário de quem faz a vontade de Deus é a vida. É o oposto um do outro. Então lá não fala de dinheiro como se fosse a razão da existência da igreja. Mas aí o irmão faz uma brincadeirinha lá, falando assim, quem tem ali acho que R$200, R$100, alguma coisa assim, né? Brincando, né? Você pode perceber pelo jeito que ele está descontraído, ele quer entrar no assunto da coleta e fala brincando. Mas ele não está induzindo, muita gente está falando que ele está induzindo a dar o dinheiro. Não está induzindo, gente. Ele está falando que existe a coleta, né? E fala brincando ali sobre as notas, né? Sobre o dinheiro, tudo. Mas você pode perceber que é uma forma descontraída de falar. Não quer dizer que seja obrigado. Mesmo porque eu garanto a vocês, a pessoa que filmou esse vídeo com a intenção de degredir mais a congregação, garanto que ela não deu um centavo, tá? Porque primeiro não é obrigado, você tem que sentir de boa vontade de cooperar. É assim que é o ensinamento, não é imposto. Eles falam da coleta, mas não é algo imposto como obrigação, tá? E aí ele falou de um jeito descontraído. Vou mostrar esse vídeo para vocês verem. Depois, consequentemente, vídeos de alguns pastores, a forma que eles falam do dinheiro da igreja, como é diferente da congregação. E esse jeito que esse irmão tá falando aí, para falar a verdade, é o jeito mais claro que ele fala sobre a coleta. Mas geralmente eles falam assim, resumindo, falam, irmãos, quem sentir de cooperar, coopere, contanto que tiver e que puder. E se sentir de coração, não é obrigado, não é de maneira alguma. Lembrando que é o seguinte, as coletas são para a necessidade da igreja. O exemplo é o seguinte, aqui no bairro que eu moro, né, o Jardim Califórnia, a congregação tem ar-condicionado instalados. São, se não me falha a memória, 6 ar-condicionados, ou 8, alguma coisa assim. E tem ventiladores também. Quem é que usufrui disso? Aí lá tem os bancos limpinhos, a igreja limpa, água gelada, os banheiros bem organizados, porque tem as irmãs da limpeza, os irmãos da limpeza que cuidam e não ganham salário para isso, os músicos não ganham salário para isso, o ministério não ganha salário, eles têm o trabalho deles por fora, mas tem também o trabalho espiritual, que é a missão da obra de Deus, né? Que é a missão da obra de Deus do músico. Qual é a missão do músico? Cantar, louvar a Deus com seu instrumento. Qual a missão de quem cuida da porta? Zelar das pessoas que entram e que saem. Qual a missão de quem limpa, a obra de quem cuida do patrimônio? É limpar, é produto, essas coisas e tudo mais, entendeu? As contas de água e luz, tudo isso aí, quem usufrui é a igreja, somos nós. Então temos que pagar. Então a coleta existe para essa necessidade. Ou eu te pergunto, onde é que você acha que surge tantos templos bonitos, bem estruturados e provavelmente muito caro? Você acha que vem da onde? Vem desse fruto, vem da coleta. E sabe o que é engraçado? Não tem um valor estipulado. Não existe essa, de 100, de 1000, de 500, não. Esse irmão fala aí, mas é uma forma descontraída de falar. Vou falar para você afirmadamente que quem cooperou nesse dia, nesse culto aí, cooperou porque quis e porque sentiu. Não foi porque sentiu coagido, porque ninguém sabe que tem dinheiro dentro da igreja. Porque o que você tem que levar para a igreja de fato é o quê? É o inário, é a Bíblia, é o que você vai usar para louvar a Deus, para prestar aquele culto a Deus, entendeu? Então o dinheiro assim você só vai levar se você tiver a intenção de passar em algum lugar para comprar alguma coisa, enfim, né? Ou se você tiver realmente intenção de cooperar na necessidade da igreja. Você não vai levar dinheiro por levar, não existe dentro da igreja, entendeu? Não existe essa necessidade de levar dinheiro,
De maneira alguma. Então, quem vai cooperar é quem realmente sente cooperar. Então, existe uma diferença muito grande da forma que os irmãos tratam as ofertas dentro da igreja para os demais de outras igrejas. E esses demais outras igrejas tentam fazer de tudo para agredir a congregação. Mas adivinha, ela segue os preceitos dos apóstolos. A coleta é apostólica. Tá? Não existia dízimo naquele tempo, depois que Cristo veio. Cristo cumpriu os profetas, ali os profetas. O dízimo é para quem anda pela lei. Quem anda pela graça é a coleta. E é bem nítido e claro isso aí, tá? E lembrando também, tá? Para frisar mais uma vez, salário do obreiro é a vida eterna, tá? E o obreiro é todo aquele que faz as coisas em prol da obra de Deus. E se você não faz a vontade de Deus e você pratica o contrário disso, o salário é a condenação. As irmãs não precisam ir na quitanda, o outro não precisa ir no boteco para trocar o dinheiro. Agora, se o irmão tem uma de 100, pode pôr, tranquilo. O zero não vai enroscar na beirada da caixa. Você tem aquela que é do Guará, do Lobo Guará, daquela está difícil de ver, mas tem irmão que tem uns pacotes por aí. Irmão, é um perigo você ficar com dinheiro, irmão. É melhor se pôr na coleta. Durante pregação na TV Mundial, o pastor Valdomiro Santiago pediu aos seus fiéis que se reunissem para conseguir a meta de 10 milhões de reais até o dia 31 de janeiro de 2023. Vale ressaltar que os funcionários da TV estão em greve há mais de 10 dias por falta de pagamento. E aí, qual a opinião de vocês? Deixe seu comentário aqui embaixo. 5 absurdos do pastor Valdomiro Santiago. O último você vai se surpreender. 1. Tentou vender um feijão que supostamente curava o atual vírus. 2. Ele pediu 8 milhões de reais para os fiéis, falando que era para manter um mês de canal de TV. 3. Ele amaldiçoou o Marcelo Rezende do Cidade Alerta. 4. Valdomiro Santiago tem uma fazenda avaliada em 50 milhões de reais. 5. Abençoou uma cesta de caneta e vendeu cada caneta por 100 reais. Palavra profética sobre essas pessoas, que você vai dar ofertas que você nunca deu na sua vida pelas colheitas que você vai receber. E aí vou fazer uma outra declaração. Alguns, não posso dizer todos, porque eu não posso ser covarde, nem mentiroso, nem ludibriador. Alguns desses, eu estou declarando profeticamente na autoridade do nome de Jesus. Vou enviar oferta para o meu ministério. Vou enviar oferta para o meu ministério. Quando Deus abençoar, que eu nunca recebi. E olha, eu já recebi oferta acima de 5 milhões de uma só pessoa. Mas eu estou declarando aqui que essas pessoas, não é agora, quando Deus enviar essas colheitas pela sua fé e liberalidade, eu vou receber. Eu vou receber aqui no meu ministério. Eu estou vendo é o futuro, não é essas ofertas agora. Agora é para que haja funcionamento para a tua vida. Mas eu estou declarando, Deus vai te abençoar, que você vai enviar não é só para mim não. Você vai enviar para ministérios, para sua igreja, ofertas que você nunca deu. E eu declaro que alguns de vocês vão enviar ofertas aqui para mim, para o meu ministério, que vocês nunca deram na sua vida. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus e oro. Preste bastante atenção ao que eu vou falar. Preste bastante atenção. Depois da mensagem, eu tenho uma instrução, uma palavra profética para a sua vida, que você pode aceitar ou rejeitar, é um direito absoluto seu, ok? Meu amado, meu querido, a instrução para vencer as crises vale para qualquer tipo de crise. Eu tenho uma palavra profética para você. Importante você estar com uma caneta e um papel, porque você não vai guardar tudo na memória do que eu vou falar. E eu quero deixar bem claro aqui. Eu não estou pedindo para ninguém fazer, olha o que eu estou falando, hein? Eu não estou pedindo para que ninguém faça aquilo que você não crê e não pode. Entendeu? A minha declaração é essa. 7 pessoas
para doar uma oferta acima de R$10.000 para receber uma colheita incontável, igual a essa de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Eles semearam a coisa mais preciosa que tinha no tempo da seca, que era a água. E Deus mandou uma chuva. Ninguém tem como contar a quantidade de chuva. Assim seja com você. Uma segunda palavra profética para uma semeadura. Uma semeadura para quem quer, para quem pode e para quem se sentir tocado e para quem crê. 10 pessoas com uma oferta de R$10.000 para receber uma colheita incomparável. Igualzinho, está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. O intuito desse vídeo é mostrar de uma vez por todas que, primeiro, ninguém engana Deus. Segundo, Deus não precisa de dinheiro, nem de nada. Então, se você pretende cooperar com a oferta da igreja, que seja voluntário de boa vontade. Vou trazer aqui para vocês a história de Ananias e Safira, que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Entretanto, havia um homem chamado Ananias, que, junto com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade e levou somente parte do dinheiro para os apóstolos, guardando o restante para ele. Safira sabia disso e concordou com a atitude do marido. Então Pedro lhe disse: Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro da venda do terreno? O terreno não era seu antes de você vendê-lo? E depois que você vendeu, não tinha a liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro? Por que decidiu fazer isso? Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. O que o apóstolo quer dizer é que Deus conhece o coração do homem e que não havia pedido nada para ele, não era obrigado a dar nenhum dinheiro. Ele vendeu a propriedade, o dinheiro era dele, podia fazer o que quisesse. Mas ele, por algum motivo, tentou mentir para o servo de Deus, dizendo que vendeu aquela propriedade apenas por aquele valor, quando na verdade ele poderia dizer que era somente aquilo que ele queria cooperar, né? Porque é bem claro que não é obrigado dar oferta na igreja. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que souberam dessas coisas ficaram com muito medo. Alguns jovens se levantaram, cobriram-lhe o corpo, levaram para fora e o enterraram. Mais ou menos 3 horas mais tarde, chegou Safira, ainda sem saber o que tinha acontecido ao seu marido. Pedro então lhe perguntou: Diga-me uma coisa, foi por esse preço que você e o seu marido vendeu o terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse. E no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Ao entrarem os jovens, viram que ela estava morta e a levaram para fora e a enterraram ao lado do seu marido. E um grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos aqueles que ficaram sabendo dessas coisas. O intuito aqui, galera, não é fazer um vídeo bacana, bonito, tal, não. O intuito aqui é mostrar para as pessoas a verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Então, qual é a mensagem dentro disso tudo aqui? É como eu falei para vocês, Deus conhece o coração de cada um de nós. E Ele não quer nada forçado. Porque Deus não quer sacrifício, e sim obediência. Então, as ofertas, lá na lei, como está o dízimo, fala sobre o dízimo e tudo isso aí, eram para outros propósitos de acordo com a própria lei de Moisés. Quando Cristo veio, surgiu uma nova ordenância. E vocês podem ver que foi a partir de, se vocês lerem de Mateus Apocalipse, começarem a examinar os feitos dos apóstolos, vocês vão ver que nenhum apóstolo ficou rico, como ficam esses pastores aí às custas da igreja. Por quê? Porque o salário de quem faz a obra de Deus não é material, e sim espiritual. É isso que as pessoas precisam entender. Não é porque o cara ocupa um cargo se dizendo ser líder, é que ele tem que ter vantagens. Não existe isso. Para Deus, todos são iguais. Todos. Não existe essa. Lembra que tem uma parte que alguns perguntaram para ele quem era o maior no reino dos céus? O Senhor falou: o maior é aquele que for como uma criança.
né? Então, e os últimos serão derradeiros, os derradeiros são primeiros em várias partes das Escrituras, nas parábolas, nos ensinamentos de Cristo, ele deixa bem claro que não existe diferença desse ou para aquele. O quanto mais responsabilidade você tem na igreja, mais será cobrado. Está lá nos talentos, né? Então, se você tem um ministério, você tem um talento. Se você tem 2 ministérios, tem 2 talentos. E você será cobrado sobre a forma que você usou o talento aqui na terra. Se você fez de acordo com o que o Senhor ensinou. E não é dinheiro. Então vocês precisam entender. Fujam desses homens que ficam exigindo de vocês ofertas, dinheiro, para que eles possam pagar aí, receber o salário deles e viver às custas da igreja. Todo homem deve trabalhar e comer do suor do teu próprio rosto. É o trabalho material para o sustento material. E o trabalho espiritual é para o sustento espiritual. Ou seja, a recompensa do trabalho que a gente tem aqui no mundo é material. E espiritual é as coisas de Deus.